Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Bolsonaro rompeu com isso. E eu procuro fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Você é grato sempre, você é leal sempre. Porque é uma pessoa que nesses anos todos, eu nunca vi pensar em outra coisa senão o interesse das pessoas. Eu posso dar N depoimentos aqui. N. Então, assim, o que acontece? As pessoas que gostam de verdade, que amam de verdade, que se preocupam de verdade, que não são os oportunistas, elas falam, às vezes, aquilo que aquela pessoa, às vezes, não quer ouvir. E eu tenho liberdade para o presidente para falar, às vezes, determinadas coisas. Era assim quando ministro, então eu procurava sempre dar o melhor assessoramento, porque a gente quer o melhor. Né? A gente quer o sucesso dele. Eu sei do propósito do presidente. Quando me perguntaram agora se eu seria testemunha de defesa do presidente, eu disse, claro, óbvio que eu vou ser, por uma razão simples. Eu acompanhei Jair Bolsonaro ao longo da presidência dele. E, de certa forma, tenho o privilégio de ser um dos ministros mais próximos do presidente. Então, tive uma proximidade muito legal com o Bolsonaro, que me abriu uma porta, e a gente já conversou sobre isso, inclusive aqui, que jamais ninguém abriria. Porque o presidente acabou apostando em técnicos, acabou desafiando a lógica. Ninguém fez o que o Bolsonaro fez. Ninguém. Quando que eu ia ser ministro de Estado? Nunca. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque antigamente um ministro de Estado tinha que ser vinculado a um partido político, um ministério era entregue para um partido, porta fechada. O Bolsonaro rompeu com isso. E eu procuro fazer a mesma coisa aqui em São Paulo. Então, eu tenho uma gratidão muito grande. Você é grato sempre, você é leal sempre. Porque é uma pessoa que nesses anos todos, eu nunca vi pensar em outra coisa senão o interesse das pessoas. Eu posso dar N depoimentos aqui. N. No caso do Covid, por exemplo, eu me lembro de chamando o Paulo Guedes e dizendo, como é que vai ficar se a gente fecha tudo? O cara que vende biscoito Globo na praia. Como é que vai ficar o cara do churrasquinho, que ganha o dinheiro na porta do estádio no final de semana? Né? Como é que vão ficar essas pessoas humildes que estão no sinal, essas pessoas que dependem do comércio, o pequeno comerciante? E aí nasceram uma série de coisas. Nasceu o auxílio emergencial, nasceu o Pronamp, nasceu o benefício emergencial. Aí, naquele período, era comum, por exemplo, a gente ir num restaurante e ouvir do garçom, meu emprego foi salvo graças a vocês, porque o Estado assumiu o ônus de pagar parte daquele encargo. Quantos empregos foram salvos dessa forma? Eu vi o presidente se preocupar com o motorista de caminhão, a questão dos 20 pontos, a questão da não cobrança do pedágio no eixo levantado, a questão da diminuição da multa por fuga de balança, a questão do prazo para renovação de carteira. Né? Eu vi o presidente se entusiasmar com a questão do Pix, com a inserção das pessoas no mercado de crédito. Eu vi o presidente preocupado com a água no Nordeste, eu vi o presidente querendo isentar motocicleta de pedágio, eu vi um cara que se preocupava com as pessoas. Agora, quantas vezes eu vi o presidente arquitetando, armando alguma coisa que tivesse fora da Constituição? Nunca. Esse papo nunca houve. E assim, se eu era um ministro próximo, eu nunca ouvi nada disso. Nunca vi. Nenhum movimento, nada que desabonasse. Então eu só vi uma pessoa preocupada com o cidadão, preocupada em fazer o melhor, preocupada em entregar e preocupada com o país. Então eu tenho uma tranquilidade absoluta de defender o Bolsonaro. E aqui não tem assunto proibido, não tem nada. A gente conversa sobre tudo, enfim. Quer ver só? Corroborando aqui. Um presidente tem 4 ajudantes de ordem. 4. Né? 2 do Exército, 1 da Marinha e da Aeronáutica. Os outros 3 não foram convocados para nada. Porque os 4 participam da vida diária do presidente. Dentro e fora do país. Por que não foram convocados? Porque não tinha aquele ponto fraco que o Cid tinha, que eu te expliquei, sobre a vacina da esposa e da filha. Ameaçada de prisão. Que foi ameaçada de prisão também na última vez que o Alexandre Maia tomou o depoimento dele, que não podia ter tomado. Por que não convocaram, então, o outro do Exército, o outro da Aeronáutica, o da Marinha? Que estava o tempo todo lá, 24 horas por dia. E por quê? Porque não tinha o que falar. Não tinha o que ter de rabo preso, assim, de ponto fraco dele, como acharam no Cid. Quando o Cid ameaçaram prender a filha do Cid, ele entrou em parafuso. Tanto é que teve desabafo dele, que alguém gravou, ele falando, eles não querem a verdade, eles querem que eu fale o que eles querem ouvir. Isso já é motivo mais que suficiente para anular a delação dele. Ele foi pressionado, foi sob tortura. Ele assinou a delação premiada quando foi posto em liberdade, depois de mais de 100 dias na cadeia.
Por que fizeram essa maldade? Porque queria atingir a mim. Então você falou que eu tenho contra você, eu trato com isenção aqui, não entro, eu trato com isenção. Você quer ver uma coisa, Vilela? Depois da eleição de 22, eu obviamente tinha incumbência aqui de começar a organizar o governo, fazer a transição, etc. E começamos a trabalhar nesse sentido. E eu tive algumas vezes em Brasília, e quando eu estava em Brasília, eu sempre visitava o presidente, óbvio. Para colocar minha gratidão, para me colocar à disposição, sabia que aquilo tinha sido um golpe duro, porque ele já antevia, né, um futuro ruim, um futuro de desajuste para o Brasil, e é exatamente o que a gente está passando hoje. De novo, tive a oportunidade de conversar sozinho com ele na Alvorada, eu, um cara próximo, nunca me falou nada, nunca cogitou nada, porque não existia nada. Agora, nomeou o chefe da Casa Civil para conduzir uma transição. No finalzinho do mandato, gravou uma live dizendo, olha, o mundo não vai acabar dia 1º de janeiro, e foi a palavra do presidente, e na sequência a gente vai se estruturar para garantir as reformas, vamos continuar andando, vamos continuar defendendo o país, né? Então, já dizendo, olha, vamos sim estruturar uma oposição, vamos sim fazer uma oposição, vamos sim defender as reformas, vamos sim defender as conquistas, defender o legado, e vamos pensar já 2026. Olha só, dos 23 ministros meus, tu acha num caso de um golpe, quem ficaria comigo? Acredito que nenhum. Eu seria o golpista solitário. Tarcísio ficaria? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Um golpe tem que ser gestado. Você não pode achar uma companheira hoje e ter um filho no mês que vem. Tem que esperar no mínimo 7 meses. Um golpe é a mesma coisa. Tem que ter contato no parlamento, na imprensa, classe empresarial, fora do Brasil. Todas as Forças Armadas envolvidas, todas, sem exceção. O Rio de Janeiro, o militar estava de férias. Eu já havia nomeado 2 comandos de força em dezembro. Eu vou dar golpe em Rio de Janeiro, lá da Disney. Eu estava lá fora. Outra coisa que chama a atenção, o presidente nomeou os comandantes de força escolhidos pelo novo governo no mandato dele. Não tem lógica isso aí, meu Deus do céu. Mas... O que é minuta de golpe? Eu quero saber o que é isso. Que fica no imaginário das pessoas. Uma minuta de golpe. Então, eu também quero saber o teor disso. Eu também quero saber, todo mundo quer saber. Meus advogados querem ver. Saber assim, o que foi dito e como foi dito, né? Porque isso é muito importante. A questão de você discutir. Isso vai ser. Você discutir hipóteses de defesa, sítio, não tem problema nenhum. Dispositivo em caso de subir a temperatura. Você tem que ter um motivo. Quando você manda estado de sítio para... Você ouve os conselhos. Vai subir a temperatura, é o estado das ruas. Você ouve os conselhos. Quando você manda a proposta para o Congresso, você manda a proposta pedindo autorização para baixar o decreto, com exposição de motivos. Se tiver mentira ali, o presidente está em curso em crime de responsabilidade. E ninguém dá golpe. O que é um golpe? É algo fora da Constituição. Claro. E não era a temperatura, era a questão, porque nós aqui não fomos tratados com o devido respeito quando nós peticionamos o TSE. Multa, por que 22 milhões de multa? É sarcasmo, é para te humilhar. Você já viu algum advogado ser multado por ter peticionado alguém, pô? Não existe isso, só ele. E o caso da Débora? Vamos falar dela. A Débora é uma pessoa normal. Cabeleireira? Uma cabeleireira. Ele é casado, o marido é pintor, mora aqui no interior de São Paulo. Este é um canal não oficial. Acesse o episódio completo no comentário fixado. Se você gostou deste corte, aproveite para se inscrever no Pod Trechos, deixe também o seu like e curta mais um corte.